a gente vai começar o programa falando de saúde, a saúde que começa pela boca. E é impressionante como a odontologia cresceu, desenvolveu e tem hoje tecnologia para trabalhar a nosso favor. E a gente vai entender a diferença entre os aparelhos ortodônticos. Antigamente era algo que parecia que tinha de um jeito só, né? E aí, usa aparelho por X tempo, numa determinada idade. Hoje, a coisa tá moderna e quem vai explicar tudo isso pra gente é uma querida minha, que é mestre em ortodontia. Ela é especializada em ortopedia funcional dos maxilares na Alemanha, coordenadora do curso de especialização em ortodontia na Ciodonto do Rio de Janeiro. É minha amiga, minha prima, que eu amo muito. Tenho maior orgulho. Obrigada por ter vindo. Ó, a Laura Duarte, ela veio do Rio. Vamos sentar aqui um pouquinho. E ela tá aqui em São Paulo até em oportunidade de um congresso importante que está acontecendo no Brasil e importante para o mundo todo. Você me disse que tem pessoas do mundo todo nesse congresso, né? É verdade, Cláudia. É importante por quê? Porque hoje o Congresso em São Paulo, da SPO, da Sociedade Paulista de Ortodontia, é o maior evento de ortodontia do mundo. Nós estamos, assim, começou ontem, mais ou menos em torno de 5 a 6 mil participantes, quer dizer, 6 mil ortodontistas que estão aqui na cidade de São Paulo. Que então, bacana. Eu imagino que isso é um grande intercâmbio, né? É um grande encontro. Um grande intercâmbio de sabedoria, né? E encontro assim, grandes culturas diferentes, mas grandes tecnologias e grandes pessoas que estão interagindo e crescendo, né? Conhecendo novas técnicas E tem muita coisa nova hoje? Muita coisa nova. E, na verdade, eu acho que o novo da ortodontia começa na possibilidade de todos, qualquer idade, poder ter acesso ao tratamento ortodôntico. Eu tenho 27 anos de profissão, 25 anos de ortodontia, e eu me lembro, no meu tempo, né, onde eu também precisei fazer o tratamento ortodôntico, onde isso era impossível. Tinham poucos profissionais, era muito caro, era impossível ter acesso à ortodontia. Era só uma classe muito alta que poderia ter acesso a esse tipo de tratamento. E também estava muito associado assim, eu só posso fazer um tratamento ou em criança ou em adolescente. Era aquela fase assim, só tinha que esperar no século passado, né? Esperar ter 15 anos para fazer o tratamento ortodôntico ou ter 12 anos. Cláudia, isso não é mais a nossa realidade. A nossa realidade é que de 5 a 80. Todo mundo pode fazer. Usar aparelho. Antigamente eu lembro que a gente achava que usar aparelho era só para corrigir o aspecto estético. Mas hoje você está me falando que também funcional, né? Para manter toda a parte óssea saudável. Funcional. Na verdade, sim. Antigamente era porque a mãe se incomodava que o dente do filho era feio, né? E aí, às vezes, não muito na idade de adolescente, aí eles começam a se importar. Mas de criança, não. Meu dente está com um dente fora do lugar, ele é dentuço, ele tem um queixinho para frente. Hoje, não. Hoje, as pessoas querem também pela função, pelo equilíbrio, que sabe que quando você tem uma oclusão equilibrada, você vai ter saúde a sua vida inteira e você vai conseguir mastigar bem, porque, Cláudia, é interessante isso. Na boca funciona, são 4 que precisam funções importantes do nosso organismo: mastigação, deglutição, respiração e fonação. Isso tem que estar integrado. E se uma oclusão não está equilibrada, se uma das arcadas não está funcionando, se a pessoa tem uma mordida aberta, ela, consequentemente, ela coloca a língua para uma posição não tão adequada, e isso altera a deglutição, altera a fonação e altera a respiração. Então altera a qualidade de vida. Tá. Aí você falou que hoje em dia está mais fácil, as pessoas têm mais acesso ao aparelho. Você trouxe aqui algumas novidades e até tem o mais tradicional para a gente entender um pouquinho das diferenças. Mostra para mim, então. Na verdade, vamos começar pelo básico, que é assim, né? Antigamente você tem possibilidades assim, ou você usava aparelho fixo ou usava aparelho móvel. O aparelho fixo são as pecinhas de metal colada, né? E aparelho móvel são essas plaquinhas.
que poderia Hoje em dia, ser. a gente ainda tem esses dois Isso, tipos e o de aparelho móvel tem dois tipos de aparelho móvel. Tem um aparelho móvel que é usado em qualquer fase de idade e um aparelho que na verdade, é uma técnica dentro da ortodontia, que chama ortopedia funcional dos maxilares, que era uma fase só de crescimento, onde você altera a função e você pode conduzir o crescimento para uma posição adequada, mas só numa fase de crescimento. Então tem que ser para criança. Para criança, fazer essa que é uma ortopedia. ortopedia funcional, é na fase de crescimento, só para criança. E a ortodontia removível, que são placas ortodônticas em qualquer idade. E a ortodontia fixa são os aparelhos colados, os brackets colados, que pode ser tanto em metal, quanto pode ser o estético. Tá, esse estético aqui é bem discreto, né? Ó, na TV. É. Até Hoje, então, algumas tem um pessoas estético muito interessante, que antigamente você só tinha o cerâmico ou policarboxilato. Hoje você tem um outro tipo de material, que é o de safira, Cláudia, que é impressionante, é absolutamente estético. Invisível, assim. Invisível. Muito interessante. Hoje é muito possível. Então, toda aquela Agora, então, paciente... esse aparelho que é o tradicional antigo ainda está sendo usado hoje. Muito, muito. Por quê? E ele ainda é eficiente. Absolutamente eficiente, cada vez mais. Por quê? Porque antigamente, eu não sei se vocês lembram, os aparelhos, além de... Olha só, você percebe, né? Que isso aqui é uma banda. Isso aqui é um anel, que a gente chama, que envolve os dentes. Antigamente, existia a necessidade de ter essa banda em todos os dentes. Então, ela, não sei se vocês lembram, né? Eu acho que não, mas aquela boca parecia uma boca de metal, né? Porque tinha uma cintura de aço em todos os dentes. Hoje não, a tecnologia fez essa possibilidade hoje, até do molar, de você só ter um acessório colado. Fica bem mais Então discreto. fica muito, muito mais fácil, né, de você ser manuseado e muito mais estético, sem dúvida nenhuma. Outro dia eu falei aqui no programa sobre o tratamento com aparelho autoligado, que o convencional, por exemplo, duraria 2 anos e o autoligado dura 1 ano, metade do tempo de tratamento. O que é esse aparelho autoligado? É autoligado, aliás, assim, ontem foi assim, um lançamento assim, desse autoligado aqui no Brasil. O autoligado já feito no Brasil? Feito no Brasil, por uma fábrica aqui do Brasil, que existe uma outra fábrica no Brasil que já poderia já estar fazendo, mas houve o lançamento de uma grande equipe de professores aqui Isso de São Paulo. Fica mais barato agora para o público? De São Paulo, que desenvolveu esse tipo de mecanismo. E faz com que o quê, Cláudia? Mas isso seja mais fácil? Acessível a qualquer ortodontista do Brasil inteiro. Essa tecnologia eu aprendi há mais ou menos em torno de 3 a 4 anos. A gente é uma equipe que vai sempre a Nova York. Então, existe isso nos Estados Unidos, mas hoje, e para a gente comprar, era muito difícil. Uma das fábricas até teve um problema no Japão, e ela, infelizmente, estava envolvida. Então, a gente tinha muito problema de você ter acesso a esse tipo de aparelho, material, né? De material. Hoje, quer dizer, ainda ficou melhor, porque além de ficar acessível financeiramente, fica acessível porque há possibilidade de essa distribuição estar sendo feita no Brasil inteiro. Então, isso é perfeito. E a então, gente, qual é a vantagem? Autoligado ganha o quê? Qual é a vantagem do autoligado? O autoligado, se vocês perceberam, no aparelho normal, existe uma necessidade daqueles elásticos envolvendo os brackets. Esses elásticos até que as crianças, os adolescentes, gostam muito porque brincam, né? Eu quero azul hoje, verde, se o Brasil ganhou... Mas a gente não gosta muito que ali acumula sujeira, eles não gostam de fazer higiene direitinho, né? Se ele é São Paulino, como é que é? É preto e branco. Preto, branco e vermelho. Se ele é flamenguista, vermelho e preto. E aí vai. Tá. Mas não, nesse tipo de sistema, você não precisa. Então, o fio fica encaixado aqui. Na verdade, esse clipe, ele pode ser manuseado. E você não precisa de fazer colocar o elástico, tá? Então, esse clipe, estando ativo o tempo inteiro, além de você não precisar usar o elástico que acumula muito alimento e pode trazer junto uma doença bacteriana, né? Uma placa bacteriana, uma doença, uma gengivite, esse fio que está aqui dentro, ele tem todas as informações dentro desse bracket. Então, esse fio que está aqui dentro, ele fica ativo
o tempo inteiro. Ah, então também não precisa ficar indo no dentista para apertar o aparelho? Na verdade, com esse fio, que a gente tem uma tecnologia, são os fios inteligentes, ele é ativado o tempo inteiro dentro desse clipe. Cláudia, na verdade, nos Estados Unidos, isso é um fato, porque o americano, ele não gosta de perder tempo. Além de ser ativo e diminuir o tempo de tratamento, ele diminui as idas do nosso paciente ao consultório. Adorei. Agora, esse transparentezinho, qual que é? Isso é uma tecnologia que foi lançada há uns 10 anos atrás, que tem umas placas transparentes, que você, infelizmente, você não tem aqui no Brasil, você tem que mandar, você molda o paciente, dependendo da maloclusão que ele tenha, você molda e você manda essa moldagem para os Estados Unidos e ele vem com um conjunto de Isso aparelhos. É um aparelho ortodôntico? Esse aparelho ortodôntico, que ele, na verdade, é o seguinte, você vai... O paciente, por exemplo, tem um apinhamento. O apinhamento é um dente um para fora e um para dentro, um em cima do outro. Então, lá no laboratório, eles fazem um setup, que é como se o paciente seria no final do tratamento, e eles fazem a sequência das placas que o paciente tem que ir trocando durante o tempo de tratamento. O importante desse tipo de aparelho... É desse material mesmo aqui? Exatamente, porque você coloca... Olha aqui, Cláudia, você está vendo alguma coisa? Ninguém nem vê. Gostei desse. Muito bacana. Bom, já chegaram várias perguntas. Tem uma pergunta aqui que é do Rodrigo. Ele diz... Vou fazer primeiro da Maria José. Maria José Carneiro, que é de Bragança Paulista. Ela diz, tem uma amiga que usou aparelho por 7 anos. Eu achei isso um exagero, pois ela nem tinha os dentes tão tortos assim. Qual é o tempo médio necessário para que um aparelho corrija os dentes? Nesse caso foram 7 anos. É muito? Depende da idade também, né, Cláudia? Isso é difícil até a gente julgar. O tempo médio do tratamento ortodôntico é de 24 a 36 meses. A gente que dá aula, a gente fala nisso. Mas, claro, por exemplo, se você vem com a sua filha ao meu consultório aos 7 anos de idade, tá? Aos 7 anos de idade, ela só vai ter toda a dentição dela, né, madura, permanente, em torno de 12. E o que você vai fazer em 7 anos? Ela já apresenta uma mordida cruzada, ou já apresenta uma mordida aberta. Você tem que, claro, você tem que tirar, naquele momento, aquela maloclusão presente, para que isso não faça com que... Tem que tirar? Tem que tirar. Aí ela vai ficar de aparelho de 7 até 12? Não, aí você tem que tirar. Você tem que descruzar essa mordida. É muito importante isso. Por quê? Até é uma coisa que eu acho que é muito importante eu falar com seus telespectadores, é o seguinte, que a maloclusão, ela começa muitas vezes na fase o início da maloclusão, na fase da amamentação, Cláudia. Sabe por quê? Porque, na verdade, a criança, quando ela está com a boca no seio da mãe, ela está fazendo uma sucção. A sucção é o desenvolvimento tanto dos ossos maxilares quanto toda a musculatura da face. Se a criança, por exemplo, ou ela não amamenta de uma forma adequada, ou a mãe bota aquele bico de mamadeira muito grande, ela não faz, porque na verdade quando ela está amamentando, ela usa a boca e ela automaticamente, com a boca hermeticamente dentro, lá no seio, ela tem que dilatar as narinas e fazer a respiração, e nesse momento se instala uma respiração nasal. Se você coloca um buraquinho um pouquinho maior, Cláudia, a criança não consegue, ela abre um pouquinho a boca, porque ela não consegue fazer o movimento de sucção, ela faz o movimento de deglutição. E ela automaticamente abre um pouquinho a boca, ou então não consegue fazer o uso dessa respiração ser instalada naquele momento crucial na vida de uma criança. Isso vai fazer com que a criança seja o quê? Um respirador bucal. Então ela fica sempre com a boquinha aberta e botando a linguinha para frente e faz essa mordida aberta. Essa criança chegou ao meu consultório aos 6 anos, chupou chupeta, mamadeira, tem uma mordida aberta, eu tenho que, claro, fechar essa mordida. Ou, consequentemente, ela tem mordida cruzada. Tem que fazer o tratamento pontual naquele momento, descruzar, mas não é que ela esteja em tratamento, ela vai estar sobre meu olhar até ela ter todos os elementos na boca, permanente. Mas não com o aparelho, é estar sendo conduzida pelo ortodontista. E eu me pergunto, eu não sei se esse tratamento estava realmente sendo conduzido ou se era um tratamento, entendeu, Cláudia? Mas é importante as diferenças, mas o tratamento ortodôntico clássico
É de mais ou menos o tempo de 24 a 36 meses. Agora também, já vi gente que tá lá só com os brackets e que deixou cair aquele fiozinho que não volta no dentista e aí fica a vida inteira com o aparelho, mas não tá fazendo nada, só tá enfeitando, né? E, na verdade, tem também, muita né? gente também, o paciente que não é cooperador. Por exemplo, nos aparelhos móveis, o grande problema do aparelho móvel, problema do aparelho ortopédico é a falta de o quê? A ajuda do paciente, a cooperação. Porque tem que usar. E a mãe fica, poxa, mas Laura, a minha vida é brigar com meu filho para botar esse aparelho na boca, não é verdade? Tem que usar, porque faz diferença, né? Vamos ver um pouquinho de foto? A Laura trouxe pra gente alguns casos, eu achei interessante. Pode soltar a primeira e a gente vai comentando em cima dela. Aí em casa você já vê. Aí, que tá, que isso tem? É importante, assim, se é um paciente por volta de 65 anos de idade, que chegou ao meu consultório, ele tinha uma mordida aberta desde que, né? Desde sempre. Então, olha, a gente fez um tratamento ortodôntico, é importante para vocês que estão na melhor idade, olha só, o reestabelecimento dessa oclusão. Isso aos 65 anos, olha que legal. legal. Coisa boa. Vocês podem ver aí na foto, assim... E a pessoa até tá de cabelinho né? branco. Esteticamente, o que ele acontece? Na verdade, eu falo sempre para meus pacientes nessa idade, tanto homens quanto mulheres, como você abre o corredor bucal, você expande a arcada muitas vezes, realinha os dentes, você consegue fazer, junto você ganha, leva um tratamento ortodôntico e ganha junto uma plástica. Você rejuvenesce uns 10 anos. Vamos mostrar o próximo caso. Rejuvenesce mesmo, é incrível. Muito, muito. E olha aí, só, isso é uma criança, naquela fase que eu te falei. De 7 anos de idade? Não, na fase que eu te falei de crescimento. Tá. Ela tinha em torno de 10, 11 anos de idade. Um perfil, né, de classe 3, mas ela tinha uma mordida cruzada. E olha só. Classe 3 é o quê? Ela tem o queixinho para frente. Tá. Cláudia, isso aí tinha 1 ano de tratamento. Descruzou. Porque foi pontual, foi na fase certa, na hora certa. Muitas vezes um paciente é portador de uma classe 3 ou de uma deficiência de mento, aquele paciente Noel Rosa, tem o queixinho para dentro, e muitas vezes é uma deficiência, porque tem um tamanho de osso pequeno. Isso a ortodontia não pode fazer nada, Cláudia. Quem vai fazer junto com a gente é a cirurgia ortognática, que vem para mudar o padrão esquelético e que, infelizmente, herdou do pai e da mãe um tamanho de osso não adequado. Entendi. Vamos ver a próxima foto. Isso aí, ó, uma criança apareceu com 7 anos no meu consultório. Você acha que eu posso deixar uma paciente com mordida cruzada e mordida aberta? Se deixasse, o que podia aparelho acontecer? Ortodôntico. Fica ruim depois do ano? Se deixasse, se você não, isso aí fez um tratamento e ok. Se deixasse, Cláudia, instala maloclusão. E muitas vezes uma maloclusão como essa, que pode ser uma só ortodôntica, se instala uma deficiência importante só cirúrgico, que não tem o que fazer. Então é importante intervir na hora certa para não virar cirurgia. Deixa eu ver o próximo caso, pode colocar outra foto. Olha que coisa linda. Ficou lindo. Aí... É uma paciente também com idosa, né? Por volta de 65 anos. Cláudia, ela tinha os dentes normais. Ela, de repente, começou, doutora, eu tô com esse dente aqui apinhado, os inferiores. Que é na foto anterior, né? Aí já tá consertado. Olha só. Eu tô vendo o dente de baixo tá um pouquinho Isso. E sabe o que eu fiz? Eu só abri, olha lá como tá a arcada lá. Abri, realinhei. Então vamos por a outra foto, a próxima. Um aparelho móvel. Aos 67 anos, e ela ficou muito satisfeita, porque como ela ganhou o corredor bucal, quer dizer, expandiu, ela ganhou junto à plástica, tá vendo? Gostei, fica mais nova. O mini lift ortodôntico. Muito bom isso, gente. Ó, deixa eu te fazer a pergunta do Renato Ferrari, de São Paulo. Ele disse que depois que colocou o aparelho, a mãe dele ficou com vontade de colocar. Ela chegou a colocar a banda, mas por conta da dor, desistiu no meio do caminho. Deve ter começado. Existe algum outro método menos dolorido do que o aparelho fixo? Dependendo, assim, há possibilidade dos alinhadores estéticos, né? Mas, na verdade, o aparelho ortodôntico hoje, Cláudia, alguma coisa foi errada. O aparelho ortodôntico hoje não é associado à dor. Muitas vezes meu paciente fala assim, mas Laura, eu quero sentir dor. Parece que eu não estou sentindo, o dente não está movimentando. Não tem dor. Por quê? Porque a gente sabe hoje... Porque antigamente era sofrido, né? Hoje não existe mais isso, não existe de aplicação de força. A gente sabe que quanto menos força, mais movimento. Então, não está associada à dor. A ortodontia moderna não é associada à dor. E agora, a presença ou não de banda é aquilo que eu te falei. Hoje a gente tem
tem tubos colados no molar. Nem sempre é importante, nem sempre é necessário. Tá. Tem alguns aparelhos que aí não é o caso de dor, mas do desconforto, como o sublingual, que acho que a gente tem até uma foto pra mostrar. Tem foto aí do lingual. Eu tenho algumas amigas que falam, ai, corta a língua e incomoda um pouco. O lingual é ótimo, é excelente, é um tipo de tecnologia super moderna. Deixa eu dar uma olhada, põe que a é foto muito lá pra estética, que o paciente quer isso, né? Mas ele muitas vezes não é agradável. Porque machuca a língua, incomoda. Ele é por dentro, ninguém nem vê que você está de aparelho. Ninguém nem vê. É mais uma tecnologia. Quer dizer, hoje, só não faz tratamento ortodôntico quem não quer. Porque é acessível financeiramente, monetariamente, é acessível esteticamente, é acessível a todas as idades. Por que não? Vamos fazer, gente? E ela falou que a gente ainda vai rejuvenescer. E a gente consegue, vamos ganhar 10 anos. Eu até trouxe aí, porque eu tenho uma paciente minha muito antiga, muito querida, né? Que a gente, na verdade, uma coisa que eu acho que é importante na ortodontia, que o paciente quer hoje, antigamente a gente vê, não, eu quero o dente, a oclusão não está certa. Não, hoje o paciente ele quer ficar bonito, Cláudia. E a gente tem condição, com a ortodontia, de atingir as faces equilibradas. E uma face equilibrada, eu trouxe aí uma face equilibrada para vocês verem, que o equilíbrio de face ela é fundamental para quê? Porque você, no seu desenvolvimento, no seu envelhecimento, você tenha toda a tonicidade muscular alcançada. E isso a gente consegue com uma oclusão e com o desenvolvimento e com a musculatura facial. Ah, lá você pôs a minha foto. Que é importante ali, olha a simetria facial, gente. Tem mais uma foto da Cláudia ali. O que tem que estar alinhado com o quê? Olha, de lateral, depois eu trouxe também ali. Um alinhamento, você vê que, na verdade, aqui em cima, né? Do nariz. Do nariz, você tem um ponto, que a gente chama. Tem um outro ponto que é aqui embaixo do nariz. Embaixo do nariz. Que, na verdade, é a ponto mais anterior dessa maxila. E outro ponto que é aqui da mandíbula. Isso tem que estar alinhado. Na verdade, esse ponto em cima do nariz com esse ponto da mandíbula tem que estar em linha reta. E esse da maxila tem que estar mais ou menos em torno de 2 graus à frente. Isso é uma face ligeiramente convexa e ideal de simetria facial. Essa é uma paciente antiga e muito bonita, e eu tenho certeza que todos vocês medrosa, acham. né, prima? Olha minha prima, e imagina, né, eu novinha, indo lá, bem criança, assim. Novinha. Assim, não, né, quando eu era criança, e a Laura recém-formada, eu ia lá para ela fazer as obturações, um medo, vai doer. E com primo a gente pode ficar bem medroso mesmo, paciente, né? Você sabe como é que é, paciente de casa sempre dá mais trabalho, né? Mas sempre é muito bom. Adorei que você veio. Adorei também. Muito bom te receber, bater papo, matar um pouco a saudade, né? Pena que mora lá no Rio, senão a gente podia ficar tricotando mais vezes aqui no Vida Melhor. Mas quando você voltar para São Paulo, volta e traz novidades pra gente. Muito obrigada pela sua oportunidade. E o importante é, assim, na verdade, procure um especialista. Procure desde sempre, não tem idade. Ortodontista ao alcance de todos. Perfeito. Obrigada, olha, Claudinha. Quero que você conheça o site dela, que você entre em contato. É uma profissional que leva o paciente a sério e faz o que faz porque ama esse trabalho. E aí você já sabe, né? Faz com amor, faz bem feito. www.artedental-rj.com.br artedental-rj.com.br. Se quiser enviar o e-mail, laura@artedental-rj.com.br e o telefone 0 operadora 21 2438 9087. 2438 9087. Ai, amei você aqui. Muito querida. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Até a próxima, Sucesso. tá bom? Obrigada, gente.